Bom dia, mulheres edificadoras, mulheres abençoadas do Senhor. Hoje o nosso devocional de Ezequiel está diferente, né? Decidi gravar um vídeo porque essa palavra ela é muito poderosa, ela é muito forte e eu queria ter um pouco mais da sua atenção para o que nós vamos ler aqui hoje. Eu vou ler com vocês o capítulo 37 de Ezequiel. Até o versículo 14. Que eu quero que você preste muita atenção ao que essa palavra está nos comunicando, para que você alicerce essa verdade no seu coração, em nome de Jesus. Olha só, o vale dos ossos secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Alguém aí está passando por um vale? Um lugar onde você não vê esperança, onde você se sente no fundo do poço, onde você olha para as circunstâncias e você pensa que não tem solução? Talvez seja o seu casamento, talvez seja uma porta de emprego que você está precisando, que a sua vida financeira está muito difícil. Talvez seja conflitos familiares, onde você não vê solução, pessoas duras de coração. São tantas as circunstâncias, né, que nós podemos nos encontrar num vale, às vezes uma enfermidade que te acometeu e você não vê solução para essa situação. Então, que se hoje você se encontra em um vale, essa palavra ela vai encontrar o seu coração. Porque Ezequiel foi levado para um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Imagina que cena horrenda, né? Você está num lugar cheio de ossos, um vale onde você não vê mais nada a não ser ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Me responda. Ossos secos podem ter vida de novo? Essa situação que parece que está ali, num vale, ossos secos, onde você se encontra, será que pode ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: talvez seja exatamente isso que você fala para o Senhor, né? Senhor, só o Senhor sabe se eu posso sair dessa situação. Só o Senhor sabe se o meu casamento tem jeito. Só o Senhor sabe se essa enfermidade ela pode ser curada. Só o Senhor sabe se eu posso sair dessa situação financeira. Mas olha só, ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, muitas vezes, nessas situações em que nos encontramos, a nossa tendência é ficar reclamando, é desacreditar, ficar sem esperança. A gente fica murmurando para as outras pessoas, maldizendo a situação que nos encontramos. Perdemos completamente a esperança de que algo possa acontecer dessa situação. Mas olha só o que Deus fala para Ezequiel. Deus manda ele olhar para um lugar sem vida, sem esperança, sem chance. E Deus diz para ele: profetize sobre esse lugar. E é o que o Senhor fala agora. Que Ezequiel fala agora. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões, e músculos e de pele. Porém,
não havia respiração nos corpos. Você percebe que quando ele começa a profetizar, algo começa a acontecer. E hoje eu creio que o Espírito Santo ele quer trazer esse entendimento para você. Para que você pare de se conformar com a sua situação e comece a declarar, profetizar a palavra do Senhor sobre a circunstância que você está vivendo. Na palavra do Senhor existem mensagens para tudo aquilo que nós estamos enfrentando, com palavras de esperança, com palavras de alegria, de um novo propósito, um novo acontecer. Se você for para a palavra do Senhor, você vai encontrar o Senhor falando sobre uma vida abundante, prosperidade financeira. Se você for lá para Provérbios, tem muitos versículos falando que aquele que teme ao Senhor, ele é próspero, ele é abençoado. Sobre saúde, o Senhor Jesus, ele disse que levou sobre ele todas as enfermidades. Se você pesquisar na palavra, tem falando sobre um casamento construído na rocha. Então, tudo que nós necessitamos, não importa qual vale nós estejamos, existe uma palavra do Senhor com esperança para a nossa vida. Mas nós precisamos mudar o nosso discurso. Se nós temos acreditado nas mentiras do inimigo, acreditado nas circunstâncias e não na voz do Senhor a respeito de nós mesmos, nós não vamos mesmo sair do lugar. Mas se nós acreditarmos naquilo que o Senhor está nos comunicando através da sua palavra e declararmos as suas verdades, nós vamos ver uma mudança acontecer. Assim como Ezequiel começou a ver. Começou com um barulhinho. E logo depois ele começou a ver aqueles ossos sendo transformados. Só que não tinha vida ainda sobre eles, mas olha só. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então aqui o Senhor nos dá uma esperança através do posicionamento que Ezequiel teve. Quando Ezequiel atenta para a voz do Senhor, e ele profetiza a palavra de Deus, existe uma transformação drástica acontecendo. Olha só. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos secos. Talvez o Senhor esteja dizendo hoje para você, filho, a sua situação é como esses ossos secos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Você percebe isso? Você tem falado isso para Deus? Senhor, tá tudo seco aqui. Não tem esperança, não tem futuro, não vejo saída. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, farei. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, esse Deus de esperança, esse Deus de um futuro. Não importa em que lugar você se encontra hoje, não importa como você foi parar aí. Talvez tenha sido, inclusive, por conta dos seus pecados, dos seus erros, da sua desobediência ao Senhor. E deixa eu te dizer, aqui o povo de Israel se encontrava desse mesmo modo. Nós temos acompanhado o livro de Ezequiel até aqui e temos visto que o povo estava longe do Senhor, desobediente, se voltando justamente para o oposto daquilo que Deus queria. Mas ainda assim, Deus tem para eles uma esperança, Deus tem para eles um futuro. E Ele diz que vai fazer com que aqueles ossos secos ressuscitem. Então, se na sua vida o cenário de destruição,
Você não está vendo esperança? Deus hoje traz para você uma esperança. Filho, começa a profetizar. Você precisa começar a declarar a palavra do Senhor sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu lar. Eu lembro que tantas vezes foi isso que eu fiz na minha família, na minha casa. O Senhor me dava uma palavra. Você tem uma palavra do Senhor? O Senhor já falou algo, já comunicou algo a você? Se você ainda não tem uma palavra do Senhor, é só você abrir a Bíblia que você vai encontrar uma infinidade de promessas do Senhor para a sua vida. Mas existem também as palavras rema que o Senhor nos dá, uma palavra específica para nós, para nossa família, para nossa vida. Se você tem uma palavra rema do Senhor, mas as circunstâncias são de um vale de ossos secos, faça como Ezequiel fez. Comece a profetizar aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Eu lembro que quando o Senhor me falava que ia abençoar a nossa vida financeira, que ia nos fazer prosperar e que nós seríamos um instrumento para o reino de Deus nessa área, era no momento em que o vale era de ossos completamente secos. Secos, mas secos mesmo. Eu não via uma esperança, eu não via uma saída, mas eu tinha uma palavra. Então eu me apegava àquela palavra e eu começava a declarar ela sobre a minha família, sobre o meu marido, sobre a nossa casa. E é isso que o Senhor quer que você faça. Nós não podemos nos conformar com a circunstância e nem com as mentiras do inimigo, mas temos que dar crédito à voz do Senhor. E quando nós damos crédito à voz do Senhor, assim como Ezequiel, assim como ele tem feito na minha vida, o vale de ossos secos começa a ganhar vida, começa a ganhar forma, esperança. Então, se você se encontra nessa situação, eu quero te dizer, comece a declarar a palavra do Senhor. Comece a profetizar sobre a sua casa, os seus filhos, a sua família, sobre essa situação que você não vê esperança. Não se contente com essa situação no sentido de achar que vai ficar assim mesmo e acabou. Deus tem esperança para você. Não seja alguém que murmura, não seja alguém que reclama, também não seja alguém apático à situação, porque Deus também não quer isso de nós. Ezequiel poderia simplesmente dizer, não, Senhor, estão secos os ossos, essa é a tua vontade, e o que é que eu posso fazer em relação a isso? Mas ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu à voz do Senhor. O nosso problema é que muitas vezes nós ouvimos palavras, ouvimos Deus falar, tantas vezes nós ouvimos Deus falar, mas nós não damos crédito, não ouvimos com os nossos ouvidos mesmo, espirituais, ouvimos só com esse ouvido carnal, entra por um lado e sai pelo outro, mas não entra para o nosso espírito. E a gente logo esquece, e quando a situação se complica, a gente esquece aquilo que ouviu do Senhor. E nós precisamos lembrar daquilo que Deus tem nos falado e declarar as verdades dele sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias. E a partir daí, nós vamos ver uma transformação acontecendo. Seja alguém que profetiza sobre a sua casa, sua família, sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Não seja alguém apático à situação. E não seja alguém murmurador, mas alguém que dá crédito à voz do Senhor, que obedece à sua voz. E a partir daí você vai se tornar alguém que vai experimentar milagres na sua vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra alcance hoje o seu coração. Que você possa começar a batalhar pela sua vida, pela sua casa, através da voz profética que o Senhor te deu, colocando para fora tudo aquilo que o Senhor já tem comunicado ao seu coração. Em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.